Bom dia, estarei agora apresentando esse tutorial como num único host a gente consegue configurar um servidor HTTP e um outro servidor WebSocket, que através de uma conexão com um banco de dados a gente consegue desenvolver aqui uma API que possa ter retorno pelo menos desses dois servidores, um HTTP, o processo HTTP com o banco e o processo via WebSocket. Para isso, você precisa ter instalado na sua máquina o MariaDB, que é o banco que nós iremos usar. Para a instalação do MariaDB, você precisa seguir algumas instruções. A priori, o comando para a instalação do MariaDB é esse daqui, que, como no meu caso já foi instalado, eu não irei executar essa função, certo? Eu somente irei acessar o banco por aqui. E agora eu consegui acessar ele. E a primeira configuração que você vai fazer é a criação de uma tabela para você poder cadastrar o usuário, que no caso eu nomeei ele como tabela users, que se eu fizer um select simples na tabela, vocês poderão ver o conteúdo dela. Deixa eu ver o que faltou aqui. Acho que nada. Fui ver o que estava acontecendo e eu só não tinha selecionado com o comando corretamente o banco, certo? Que é o UseDB. Então agora selecionado, a gente vai fazer a consulta da tabela que eu já criei para esse propósito aqui da nossa API, certo? Que é a tabela de usuários, a tabela users. Já tem alguns dados, né? Parece na tabela que tem essa estrutura de ID, nome e e-mail. E aí você cria essa tabela, insere alguns dados de exemplo para a gente poder fazer o teste aqui, chamando a nossa API, certo? Agora que a gente já saiu do banco, vamos iniciar aqui o terminal. Agora nós vamos instalar o Python, que vai ser usado para desenvolver o nosso WebSocket e o nosso serviço HTTP, certo? É importante que vocês instalem as dependências do Python, né? Pelo menos todas as que estão listadas por aqui. O comando para realizar essa operação é o app install com o nome de cada lib que você precisa instalar na sua máquina. Como eu já fiz, eu não vou executar essa operação. É importante você instalar o py.env, que é o arquivo, né, que é a lib responsável, né, por a questão do arquivo env de environment, para proteger, né, as credenciais de acesso de qualquer sistema que você está usando no seu projeto de software. Tem também os conectores com o banco e o WebSocket, que no caso do banco nós temos aqui o próprio MariaDB.dev, que é uma lib do Python, e para o WebSocket nós temos aqui, né, a instalação em Python do MariaDB WebSockets. Então, o processo de consulta no banco de dados via WebSocket, temos uma lib específica para isso no Python. E aí, depois que você instalar tudo, é importante que você realize esse teste, que na verdade
eu vou realizar ele em um lugar onde eu consiga desempenhar esse processo, que foi na minha pasta aqui específica. Outra questão também é que para esse tipo de desenvolvimento com muitas libs específicas, você acabar também não enchendo sua máquina de muitas informações e você precisa somente rodar para uma questão pontual, eu sugiro vocês usarem o Venv, que é uma pasta onde se armazena todas essas libs e aí você entra num ambiente específico para poder executar essas libs num lugar fechado, sem prejudicar sua máquina e favorecendo seu projeto. Então você vê que aqui eu chamei, né, pela pasta do Venv, o comando activate para chamar, né, para poder iniciar esse ambiente de teste, podemos dizer, esse ambiente preparado para poder rodar a aplicação. E aí agora eu vou colocar aquele teste lá que a gente fez com o Python, né, aqui em cima. Você vê que tá dando ok. O pacote da MariaDB está instalado, está ok. Vamos continuar aqui em nosso roteiro. Feito isso, você tem que criar alguns arquivos importantes aí para o projeto. Entre eles nós temos o db.py, que é onde estará, né, as configurações, a classe principal do banco de dados. Então aqui a gente consegue ver como funciona a conexão, né, do banco, do MariaDB, processos de consulta, inserção de dados, atualização. Ela é a principal classe, né, do banco de dados nessa aplicação. Nós temos também outro arquivo importante, que é o arquivo do WebSocket. E aqui é importante entender ele, porque o funcionamento dele é bem distinto de demais do processo comum do HTTP, né? Nós temos comandos específicos para executar ações específicas no banco de dados. Você vê que a conexão, a partir, né, da classe dbConnect que a gente acabou de ver. E aí como é que funciona o processo de usar o WebSocket, né, que é via comandos. Então, a depender do comando que é passado, se é get, post, update, ele realiza uma função específica. Então, se for get, ele vai realizar essa função aqui, get all data, que significa literalmente trazer todos os dados que nós temos na nossa tabela usuários, né? Ele vai chamar o dbConnection, vai pegar os dados e aí vai retornar isso numa consulta geral. Então, em vez de eu fazer um pedido via path, eu faço via comando. A diferença seria essa, né, entre, pelo menos de forma simples, entre os dois tipos de requisição, certo? A gente também tem agora feita a criação desse arquivo do WebSocket. Deixa eu ver se não tem outro arquivo aqui que tem outro arquivo importante, que é o controller. Também é importante ter ele na nossa lista aqui, né, de arquivos do nosso projeto. Ele também já está aqui, né, para poder poder abrir a porta da nossa API, que é a porta 8080. E a porta 8081 ficará configurada para o nosso WebSocket. Beleza? Feita essa configuração final, a gente vai agora testar nossa API primeiramente, certo? Vou botar aqui os comandos e a gente vai chamar cada um deles, certo? Como eu quero testar na minha própria máquina onde estou fazendo, eu vou acessar novamente onde estou desenvolvendo, né, a nossa API via SSH, né?
a partir da minha máquina aqui. Certo. E agora eu vou realizar um primeiro teste, que é um get simples, certo? Pronto, você vê que já está funcionando a nossa API, porque ela retornou nesse comando mais simples tudo que está na tabela usuários, certo? Vou fazer agora só um teste de inserção, demais testes pode ser realizado por vocês, certo? Aqui para incluir um novo usuário chamado exemplo 1. Você vê que a inserção falhou por algum motivo, acho que o erro foi meu. Agora acho que vai. A inserção falhou novamente. Deixa eu ver aqui o que está faltando. A inserção está falhando por algum motivo. Acho que é porque esse exemplo 1 já está lá. Olha aqui, ó, exemplo 1. Então vamos tentar fazer um teste aqui. Vou tentar deletar ele, certo? Isso aqui não vai ser. Aqui não vai ser o 1, eu vou deletar o 4, porque eu passo o ID do usuário. A deleção foi feita corretamente. Deixa eu ver qual é o conteúdo dele agora. Não temos, tá vendo? Não temos mais o exemplo 1 que a gente viu aqui. Eu vou tentar inserir ele novamente então agora. Deixa eu ver. Agora sim, conseguimos inserir. Era porque já existia mesmo de fato. Se eu rodar aqui, eu consigo ver ele aqui novamente, o exemplo 1 agora com outro código. Perfeito? Esse foi o processo via o nosso nossa API, nossa HTTP. Preciso ver pelo servidor HTTP. Agora vamos testar com o nosso WebSocket, certo? E dessa vez eu vou subir um novo arquivo que está aqui, que é o app.py. Aqui eu consigo trazer, né, a WebSocket e os seus comandos para uma fonte principal desse projeto. Eu agora vou chamar, né, eu vou executar então esse aplicativo. Você vê que agora eu posso já usar o nosso WebSocket. Então se eu botar aqui o comando, ele já me retorna o que eu quero. Então esse é o funcionamento do servidor HTTP e de um servidor WebSocket para uma aplicação usando MariaDB. Obrigado.